Poderia se apresentar e contar um pouco sobre quem você é? Me chamo Rejane, eu tenho 42 anos, eu sou portadora da anemia falciforme tipo SC. Como a doença falciforme faz parte da sua vida hoje? Bom, a doença hoje, ela me limita em tudo, né? Porque tudo que você vai fazer, você tem que ter cuidados e ela, é uma crise, da crise de repente, você não sabe que dia que você tá bem, hoje você pode estar bem, amanhã você já amanhece de crises e assim te limita em tudo, né? A gente não consegue saber programar. Em que momento você descobriu a doença? Eu já descobri já um pouco tarde, né? Eu tinha meus 22 anos, então eu tinha um ciclo de anemia assim muito repetitivo na minha vida e eu não sabia como cuidar. Aí então um dia eu fui na unidade de saúde, no postinho, e a médica clínica me encaminhou pro neuro, né? Primeiro ela fez um tratamento comigo com sulfato ferroso, né? 90 dias. Daí ela me encaminhou para o hematologista, que aí lá nesse encaminhamento eles pediam um exame específico, né? Que é o eletroforese, né? De hemoglobina, e lá saiu positivo para anemia falciforme. E como foi receber esse diagnóstico? Foi um choque, né? Que a gente nunca está preparado. E assim, de repente, eu já nos meus 22 anos, é um período que você está cheio de planos, de realizar conquistas, né? E então, assim, é um momento que você sabe que você está com uma doença que não tem cura. Então, para mim, foi um choque naquele momento, assim, como se minha vida fosse acabar naquele momento. Mas aí, assim, eu tive esse diagnóstico dentro do HGP, lá na hematologia. Lá tem uma equipe grande, né, de multiprofissional. Essa equipe foi um suporte muito importante na minha vida, né? Eu precisei fazer, assim, sessões de terapias com a psicóloga lá me ajudou muito. Foi, assim, um norte na minha vida. Que, assim, eu descobri que não era o fim, né? Que a gente pode seguir e conseguir realizar os sonhos, só que de forma limitada. Você se lembra de alguma situação marcante relacionada à doença? Sim. Marcante, eu não cheguei a presenciar muito, porque era na fase de criança, né? Mas, assim, eu tenho um relato da minha mãe, da minha família, né? Que eu era uma criança que eu tinha muita inflamação no corpo. Então, qualquer coisa que passava na minha pele, abria aquelas feridas grandes, que demorava muito a cicatrizar. Aí, nesse período, elas, assim, não tinham muito acesso à saúde, que a gente morava na roça, era um pouco difícil. Então, elas comprou por conta própria uma Bezetacil, né? E ela mesma aplicou em mim. Só que isso fez uma ferida muito grande no meu bumbum e eu perdi a metade do meu bumbum. Então, isso foi uma parte marcante que a doença causou em mim. Você sente que as pessoas compreendem sua condição? Assim, na família, hoje já é mais fácil para mim ver que estão entendendo. Quando eu tinha minha mãe, ela entendia muito, né? Então, assim, minha mãe era uma pessoa que cuidava na parte de me dar medicações caseiras, não era muito remédio da farmácia, porque a gente morava na roça. Ela era aquela pessoa que fazia muita medicação caseira. E, entanto, ela achava que eu tinha asma. Ela não sabia que eu tinha anemia falciforme, não tinha um diagnóstico naquele período. Então, acho que com isso, ajudou que hoje eu tenho mais, assim, um controle melhor, né? Que ela teve uma base de cuidado na minha infância. Hoje, eu tenho, sim, muita dificuldade, porque às vezes eu amanheço com crises, as dores me limitam, às vezes não consigo nem sair da cama, coisas do dia a dia, de eu fazer em casa. Para, assim, tipo, lavar uma roupa, varrer uma casa, lavar um prato, coisas que é normal para pessoas, para mim, se torna difícil. Então, às vezes, eu sou um pouco, assim, sentida, pessoas me olham que eu tô com preguiça, que eu tô com manha, sabe? Mas, assim, é um cansaço físico, né, que toma conta do corpo e a gente não consegue fazer as coisas, limita 100%. Houve momentos em que você se sentiu diferente ou excluída? Na fase adulta já, sim. Como a doença impactou seus sonhos, planos ou escolhas de vida? Para mim foi no diagnóstico, né? Eu estava fazendo plano eu tenho filhos, mas eu tenho filho de coração, não tenho filho biológico. Então, nesse período que eu recebi o diagnóstico, eu estava fazendo um tratamento de fertilização. Eu queria engravidar, né? Aí, quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que a médica me perguntou se eu já tinha filho biológico. Eu falei que não, que eu estava fazendo o processo, né? Tentando engravidar. Aí ela pegou e falou para mim o seguinte: eu te aconselho que você não segue adiante, porque uma gestação, você vai ter muitas mudanças no teu organismo, né? E isso também pode ser que você tenha um filho que vai nascer com o traço da doença ou vai nascer com a doença. Ela, assim, foi bem clara comigo, né? Então, aquilo foi um processo, assim, para mim também que dilacerador mesmo. Como costuma ser a sua experiência quando procura atendimento no SUS? Hoje, para mim, eu falo que já está mais viável, mas antes eu tinha muita dificuldade. Quando eu chegava com dores, às vezes as pessoas duvidavam, né, da dor que eu estava sentindo. Já começava pelo processo de triagem, desde a recepção. Se eu falava que eu estava com anemia falciforme, ele não me passava na frente, né? Eles vão pela medição da temperatura, da pressão. Se está tudo bem ali naquele momento, ele não vai considerar que você está com dor, com crise naquele momento. Então, eles te colocam uma pulseirinha branca e ali você pode esperar horas e horas ali. Uma pessoa que está com dor de crise álgica e teria que ser atendida. Então, já começa por ali. Assim, às vezes, quando eu chegava no consultório também, muitas vezes o médico, ou ele já associava a dor que eu estava sentindo diretamente, poderia ser outra coisa, ele já associava tudo com a doença, né? Sem nem sequer buscar um exame. Ou então, outras vezes, o médico falava para mim assim: como que eu posso te ajudar? O que é que você toma? Me fala, como é que eu posso te ajudar? Eles não sabiam como lidar com esse problema nesse momento, né? Eu senti muita dificuldade. O que mais dificulta seu acesso ao tratamento? Bom, eu acho que hoje mais é o desgaste mesmo, o acesso ao tratamento é o desgaste, porque assim, só de você estar no hospital todo dia, né, consulta, exame, internação, às vezes muita ida à emergência, isso é o desgaste físico, o desgaste emocional mesmo. Existem profissionais ou serviços que marcaram positivamente a sua trajetória? Sim. Eu considero que a psicóloga, né, do Hemocentro, ela foi, assim, um norte na minha vida. Sei que é a profissão dela, mas, assim, eu falo que ela me atendeu como pessoa humana, sabe? Foi um momento que eu, assim, tipo, desabei. Então, todo esse processo que eu fiz com ela me
que ajudou a me estabelecer e me mostrar que não era o fim. Outra situação também que eu vivi, que ficou muito marcada na minha vida, que eu também trabalho na área da saúde, né? Eu sou servidora há 15 anos, eu tiro plantão no município de Casiara. E um desses dias eu tive uma crise álgica muito forte. Então, assim, lá eu fui a parada muito, assim, abraçada mesmo, né? Aí eu fui encaminhada de lá, que é 300 e poucos quilômetros, lá até aqui, dentro de uma ambulância pequena, e aquela profissional que vinha do meu lado, ela não soltava minha mão o tempo todo, me dando conforto, né? Porque as dores eram muito fortes, e me dando medicação, às vezes colocando oxigênio, suflando o ambu, né? Que eu tava mesmo ruim. Então, assim, foi um tratamento, um acompanhamento que ela fez mais do que, assim, um profissional. Ela foi humana naquele momento, sabe? E isso é muito importante. Você já sentiu medo em relação ao futuro? Ah, sim, eu já. Eu sei, assim, que a morte vem para todo mundo, né? Todo mundo tem ela por dia certo. Mas eu me sinto nova ainda, né? 42 anos, eu me sinto nova. E agora, recente, em agosto, eu tive uma hipertensão intracraniana, né? Que eu tô tratando ainda. Então, assim, o medo hoje que eu tenho é que eu caia, né, e morra agora, ou eu ficar vegetando em cima da cama, que eu sei que eu ainda tenho muita coisa ainda para viver. Então, isso eu tenho medo. O que te dá força para continuar? Ah, é Deus, né? Primeiramente Deus, deito e acordo, né? Acreditando que Deus é meu sustento, que no dia seguinte eu vou conseguir buscar força na família, né? Nos filhos, e é isso. Acreditar que um outro dia pode ser melhor do que o outro. Você percebe diferenças na forma como pessoas com doença falciforme são tratadas? Ah, infelizmente sim, né? A diferença é o preconceito, porque assim, a doença falciforme, ela não é uma doença visível assim aos olhos das outras pessoas. Então, assim, para quem não tem a doença, ela vai sempre te olhar como se você tivesse com uma dor normal. Muitas pessoas não entendem, né? Então, assim, ela já tem essa indiferença que você olha para você fisicamente, você tá bem, mas aí não sabe que por dentro você tá dilacerada de dor, sem forças. Como você descreveria uma crise falcêmica para alguém que nunca vivenciou isso? Uma crise falcêmica é, assim, uma coisa que é difícil até de explicar, né? Porque é uma dor que ela vem como se estivesse destruindo seus ossos, né? Seus músculos. É uma dor que na hora você pergunta, né? Fica sem saber, será que essa dor vai passar? Será que alguém tá me compreendendo, tá entendendo que eu tô com dor? É uma dor, assim, que você não tem muito, não sabe explicar. É uma dor que não é uma dor comum, como todo mundo sente. É uma dor que ela vem, tipo, você pegar, o que eu comparo, as crises fortes, é como você pegar um alicate e um arame e ficar ajustando, sabe? No osso de alguém. É essa sensação que dá. Como você gostaria que os profissionais de saúde acolhessem alguém em crise? Eu gostaria, sim, que os profissionais tivessem mais empatia, né? Eles atendessem olho no olho no paciente, porque o momento que o paciente chega na unidade de saúde, ela já chega totalmente, assim, destruída da dor. Então, assim, o acolhimento é um processo, assim, muito importante também, que faz parte do tratamento. Se o profissional, ele está empenhado, né? Conversar com o paciente, dar atenção, procurar seu nome, não ir só pelo prontuário, né? Do diagnóstico que está lá na anemia falciforme, só o que está escrito, mas ele seja humano, ele tenta conversar com o paciente, né? Seja mais calmo, tenta ser profissional o máximo possível, porque é isso que a gente busca. E tentar aliviar a dor, né, o quanto antes do paciente. Quais são os maiores desafios para manter o tratamento? O desafio, assim, que eu acredito, seria, assim, vários. Tem muitos desafios, começando, assim, por condição financeira, o desgaste emocional, esses desgastes de estar todo dia buscando unidade de saúde, de estar no hospital, internações longas. Isso é muito desafiador. Só quem passa mesmo sabe o que isso significa. O que gostaria de dizer diretamente aos profissionais que irão assistir este documentário? Quem está lá com a dor, ela já sabe, ela já chega lá buscando socorro. E, assim, o acolhimento, ele faz parte também do tratamento. Então, assim, eu acredito que esse processo é muito importante, né, para os pacientes. Então, que os profissionais tenham esse cuidado, né? E que esse documentário, assim, não possa servir só de informações, mas que sensibilize também, né, esses profissionais a olhar com olhares mais humanos a essas pessoas. Tem alguém da sua família que também sofre com a condição da doença falciforme? Sim, tem. Eu tenho a minha irmã que ela é tipo SS e tenho um sobrinho de 6 anos e tenho uma de 2 aninhos. Essa de 6 anos, ela vive, assim, em processos constantes, né? De internações, de transfusão de sangue. É um processo muito doloroso para fase criança. Eu acho que na fase criança é mais dificultoso do que já na fase adulta. O que você aprendeu com a sua trajetória? Eu aprendi muitas coisas, né? Aprendi que a gente tem que ter limite, tem que ter descanso, é necessário descanso. Aprendi também que nos dias que a gente tá bem, não tem aquele dia de dores, então aquele dia eu vivo ele como se fosse o último, né? Para aproveitar e recompensar os outros dias que eu não consigo. Quais são seus sonhos para o futuro? Meu sonho hoje, assim, sabe? De um dia eu acordar, tá bem e poder viajar esse mundo e conhecer vários lugares lindos. É isso. Que mensagem gostaria de deixar para outras pessoas com doença falciforme? Assim, que para quem tem anemia falciforme, que não desista, né? Que a anemia falciformica, apesar de ser uma doença crônica, mas assim, não desista, continua lutando, buscando, né, o tratamento. E eles também acreditar que eles não estão sozinhos. Por mais que tem pessoas que duvidam da sua dor, tem pessoas que entendem o seu sofrimento. Ele é mais forte do que a doença, né? Acreditar que eu consigo. Claro, com formas limitadas, né?